o remo é um que entrega um trabalho mais completo no sentido de quantidade de grupos musculares, de músculos que você ativa durante o exercício. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Foster Fitness and Reviews. Eu sou o Daniel Foster. Hoje aqui nesse vídeo falaremos sobre esse equipamento, o remo da Stark, um remo de água. Eu particularmente gosto bastante dos remos, é um equipamento cardiorrespiratório. Eu utilizei bastante por muitos anos e o remo é um que entrega um trabalho mais completo no sentido de quantidade de grupos musculares, de músculos que você ativa durante o exercício. Então eu sou muito fã. Esse é um remo da Stark. A Stark é uma linha de acessórios e equipamentos dentro do grupo da Casa do Fitness. Tem um portfólio bem bacana, desde elásticos, tensores, até alguns equipamentos mais pesados, como o remo, como até essa bike que está aqui do nosso lado, como esteiras. Então tem bastante coisa dentro da linha. Os remos de água, eu particularmente, de todos os remos de mercados magnéticos ou de água, eu gosto bastante do de água. Originalmente quem desenvolveu esses remos foram o Waterhower e algumas empresas vieram um pouco na onda, e nós temos esse aqui da Stark, que ele tem uma construção de madeira, mas uma madeira bem robusta. Esse remo está aqui no mercado, eu sei que ele já existe há alguns anos e atende super bem. Para quem que seria, né? Quem que utilizaria esses remos? Ele serve bastante para a sua residência, inclusive ele fora de uso, ele fica na posição vertical, que te ocupa pouco espaço, a gente vai mostrar isso aqui ao longo do vídeo. Serviria também para o seu condomínio, apesar de a gente não encontrar tantos remos assim em condomínios, porque acho que é mais porque as pessoas não têm a vivência tanto da questão técnica do remo, mas ele faz sentido também, principalmente em condomínios clubes, onde você tem bastante equipamento, você pode ter um remo como esse. E também atende, esse caso específico, esse aqui atende estúdios, atende academias, ele tem realmente uma pegada mais profissional, então ele atende para todos esses mercados. Sobre a parte de constituição da roda do remo dele, da roda de resistência na água. Então esses remos a água, ele tem uma pá que ela gira conforme a sua puxada e o atrito é a resistência da água. Ou seja, quanto mais rápido eu remar, mais intenso será a minha resistência. Vou dar um exemplo: se você estiver no mar, num stand-up, se você estiver remando num barquinho, num caiaque, quanto mais intenso você remar, mais resistido fica e você consegue ter um deslocamento mais rápido. Se você remar devagar, o seu deslocamento é lento. Então, o sistema do remo, ele é muito inteligente constituído. Os remos de água foi muito inteligente quando o Waterhower desenvolveu. Então, quanto mais intenso for a sua remada, mais resistida começará a ser a resistência do próprio equipamento. Então, dando uma demonstração, se eu tiver de forma moderada, eu não crio tanta resistência para mim, a minha força nas pernas, principalmente, acaba sendo uma força leve, eu diria assim, e aí se eu começar com mais intensidade, a minha intenção, a minha força de movimentos, principalmente membros inferiores, que é onde eu ativo mais durante o exercício de remo, ela já passa a ser uma outra aplicação de força. Lembrando a vocês que o remo ele é muito mais perna do que braços, tá? Mas muito mais perna mesmo. Eu diria que é 60% a 70% perna e o restante braço e troncos. Então, ó, e esse remo, vou mostrar a vocês aqui, ó, ele tem um ajuste de resistência. Então, além da sua própria resistência, ele oferece um dispositivo onde ele cria um atrito a mais internamente e você tem aqui uma resistência maior ou menor, máxima e a mínima. É um sistema que ele vai refletir ali dentro do sistema dele de giros. Aqui, ó, mostrar para vocês também, ó, nossas peças de ajuste do remo, a ajustabilidade dele. Eu tenho aqui diferentes posições, diferente do meu tamanho do meu pé, certo? Você ajusta o seu. Quando eu coloco meus pés aqui, eu vou usar a fita para fixar. Põe numa posição boa, bem fixo realmente, porque você vai utilizar bastante esses movimentos de pés e esse movimento articular. Tá? Então essas fitas, e para eu tirar ela é bem simples, é eu colocar, ó, levantar a ponta do pé
colocar a fivelinha para o lado e eu já consigo sair. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco a parte de painel também. Então nós temos aqui os padrões aí da maioria dos remos também, velocidade, tempo, distância, calorias, o total. E aqui eu consigo trabalhar com os programas de tempo, por exemplo, eu quero trabalhar com, vou colocar aqui primeiro no tempo. Quero trabalhar em 2 minutos de exercício. Se eu colocar 2 minutos aqui, vai começar a ativar meu remo, eu vou trabalhar com 2 minutos em contagem regressiva. Então é um programa que eu gosto bastante, que eu uso na verdade é esse. Se eu colocar o outro, se eu quiser trabalhar com um programa de distância. Então eu quero trabalhar com 0,5 de distância. Comecei a fazer o exercício, ele vai me contabilizar aquela contagem regressiva, não de tempo agora, mas de distância. E aí eu posso trabalhar também na calorias da mesma forma. Então ele tem esses programas manuais, eu vou trabalhar com tempo em processo regressivo, mas é um outro feedback do painel que eu considero importante. Esses programas principalmente às vezes para airbike e também para o remo, que a gente trabalha treinos intervalados também. Então são treinos curtos, tiros curtos, bem intensos. Então essas respostas do painel fazem sentido. Vou mostrar aqui a vocês, ó, a parte do carrinho, do deslocamento dele. Então esse remo ele trabalha com esse trilho duplo. O que é legal, se a gente comparar com os remos do water rower, nós temos o A1 que tem um trilho central único, e aí nós temos o modelo Natural Club e o M1 que tem esse duplo trilho. E esse aqui tem esse duplo trilho, é um fator positivo a favor dele. Eu gosto bastante, fica bem macio, então ele é bem suave nesse deslocamento. E aqui nós temos, eu vou levantar agora o remo para mostrar a vocês a parte de baixo. Fora de uso, que é a parte boa dos remos que eu gosto bastante, ocupa pouco espaço, basicamente você tem 60 por 60 centímetros. E aqui nós temos então a parte de baixo dele, que eu mostrei ali para vocês o carrinho que se desloca nesse trilho. Aqui nós temos essa peça que ele é um elástico, ele te ajuda a voltar com o puxador, lembra? Então ele vai te ajudar a voltar, e aí ele tem todo esse mecanismo aqui com as polias, com a roldana, que reflete a gente chegar lá na frente. Aqui nós temos o nível do galão de água, legal aqui mostrar aqui, ó. Normalmente todos os remos de água, a resistência ela vai ficar até no máximo normalmente a metade, um pouquinho abaixo da metade, mas você tem um galão com uma boa construção, ele realmente é durável. Você vê que as pecinhas aqui bem trabalhadas. As rodinhas para transporte, então bem fácil de se locomover no seu ambiente. É uma peça com um bom padrão visual, com umas boas possibilidades de treino, o que é muito importante. Então, turma, para concluir aqui o review desse remo, vocês ficaram até aqui, agradeço bastante. Essa aqui é uma dica de um equipamento que eu gosto bastante. Os remos são os meus preferidos, cardiorrespiratórios. Esse produto aqui é muito legal. Uma dica que eu dou super importante, vocês têm a descrição aqui embaixo do vídeo, os acessos aos nossos contatos, a minha loja, e todo mundo que quiser comprar um remo como esse ou qualquer outro remo, eu tenho um professor, um especialista em remos, e a gente dá uma aula de como remar aos alunos, aos clientes. Faz todo sentido, todo mundo que já fez adora a experiência, depois elogia bastante, porque o remo é um equipamento um pouco mais técnico no seu movimento, nem todo mundo está acostumado, mas não é difícil, é bem prático, você só precisa ter a orientação correta. Então, fica a dica, fica a minha sugestão, é um produto que vai com o meu selo de aprovado, tranquilamente, gosto bastante dele e agradeço novamente. E se fez sentido para você, compartilhe com os amigos remadores que gostam bastante, passa a ser uma ótima opção aí para você. E agora eu vou finalizar aqui fazendo mais um sprintzinho aqui nesse remo. Vamos lá? Grande abraço a todos, até o próximo.